Capítulo 10. O breve tempo de angústia. Antes do fim do tempo da graça. Na página 33 de Primeiros Escritos foi dito o seguinte: no início do tempo de angústia, ficamos cheios do Espírito Santo, quando saímos para proclamar o sábado mais amplamente. Essa visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos entre os irmãos do Advento observando o sábado, e destes, somente uns poucos supunham que sua observância era suficientemente importante para constituir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora o cumprimento dessa visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. O fim da liberdade religiosa nos Estados Unidos. Pela intervenção de Satanás, a lei de Deus será invalidada. Em nossa terra, Estados Unidos, de ostentada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. A luta será decidida com relação ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. Ao fazer isso, não hesitarão em obrigar as pessoas, contra a voz da própria consciência, a observar o dia que a nação declara ser o sábado. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através do abismo para segurar a mão do espiritismo. Se mobilizarão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. A Igreja e o Estado se opõem ao povo de Deus. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. As organizações religiosas, que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus, estarão sob forte engano e se unirão com o poder civil para perseguir os santos. As igrejas protestantes se unirão com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Esse poder, semelhante a um cordeiro, se une ao dragão para lutar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nessa obra se unirão católicos e protestantes. Perante os tribunais. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão: temos uma lei e, de acordo com nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei é suprema para eles. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado. Se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos coloque em conflito com Deus. Não estamos pleiteando nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. Os adventistas serão tratados com desprezo. O mesmo espírito arbitrário que em outras eras tramou contra os fiéis, tentará extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. A riqueza
O talento e a educação se unirão para considerá-los infratores. Juízes perseguidores, pastores e membros de igreja irão conspirar contra eles, de viva voz e de forma escrita, com ameaça, escárnio e zombaria, tentarão destruir sua fé. Virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a comprometer as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade ao governo. Todo aquele que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus sem temor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra, pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos contestados, desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes banidos como um mal. Perseguições de todo tipo. As perseguições dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem. Satanás tem milhares de meios de agressão disfarçados para obrigar as pessoas a violentar a consciência. Esses recursos serão usados contra o leal povo de Deus que guarda os mandamentos. Não precisamos nos surpreender com nada que ocorra agora. Não precisamos estranhar nenhuma manifestação de horror. Os que pisam a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras de seu pai, o diabo. Os que desejam avivar a memória e ser instruídos na verdade, precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecostes. Estudem atentamente, no livro de Atos, as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus, em nosso tempo, terá que passar por experiências similares, sem qualquer apoio terreno. As riquezas acumuladas logo serão inúteis. Quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal da besta, muitos recursos não terão utilidade alguma. Deus requer que façamos agora tudo o que estiver ao nosso alcance para transmitir a advertência ao mundo. Virá o tempo em que de nenhum modo poderemos vender. Logo sairá o decreto contra quem não tenha o sinal da besta, proibindo-os de comprar ou vender. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, pouco tempo atrás. Mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora, eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser feita, e então os anjos receberão a ordem de soltá-los, para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus serão privados de todo apoio terreno, por se recusarem a violar sua lei em obediência a poderes terrestres. Eles serão proibidos de comprar ou vender. Satanás diz: pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Presos por causa de sua fé. Alguns serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível, mas, ao ser retirado dos seres humanos o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, acontecerão coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode se tornar muito cruel. Se formos chamados a sofrer por amor de Cristo,
Seremos capazes de ir para a prisão, confiando nele como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar fé em Deus. Condenados à morte. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus. E se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isso poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Muitos serão encarcerados. Muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida. E muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Há diante de nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida para defender a lei de Deus. Será exigido das pessoas que rendam obediência a decretos humanos em violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados e proscritos. Serão traídos por pais, irmãos, parentes e amigos, e serão até mesmo mortos. Não teremos a coragem e a fortaleza dos mártires do passado enquanto não chegarmos à posição em que eles se achavam. Se voltassem os dias da perseguição, seria dada a graça para despertar todo o vigor e mostrar verdadeiro heroísmo. Os discípulos foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, somente quando essa graça se tornou necessária. Como permanecer firme sob perseguições? Nós perceberemos que precisamos nos desprender de todas as mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Amigos se mostrarão perigosos e nos trairão. Parentes, enganados pelo inimigo, vão achar que estão prestando serviço a Deus, opondo-se a nós e fazendo o máximo esforço para nos colocar em situações difíceis, esperando que neguemos nossa fé. Porém, em meio às trevas e ao perigo, podemos colocar com confiança nossa mão na mão de Cristo. A única maneira pela qual os seres humanos poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigados e firmados em Cristo. Eles precisam receber a verdade como ela é em Jesus. E somente quando é apresentada dessa maneira, a verdade pode suprir as necessidades espirituais. A pregação de Cristo crucificado, Cristo, justiça nossa, é o que sacia a fome da alma. Quando firmamos o interesse das pessoas nessa grande verdade central, fé, esperança e coragem chegam ao coração. Por causa de sua fé, muitos serão privados de um lar e de herança neste mundo. Mas, se entregarem o coração a Cristo, recebendo a mensagem de sua graça e confiando em seu substituto e fiador, o Filho de Deus, ainda poderão se encher de alegria. A perseguição espalha o povo de Deus. Em vários lugares, ao ser instigada a hostilidade contra os que observam o sábado do Senhor, talvez se torne necessário que o povo de Deus se mude desses lugares para outros em que não sejam combatidos tão severamente. Deus não requer que seus filhos permaneçam onde, pela atitude de homens ímpios, sua influência perca o efeito e sua vida seja exposta ao perigo. Quando a liberdade e a vida correm perigo, não é meramente nosso privilégio, mas nosso claro dever ir a lugares em que as pessoas estejam dispostas a ouvir a palavra da vida e onde as oportunidades para pregar a palavra sejam mais favoráveis. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada se sairão bem onde quer que estiverem. A perseguição resulta em unidade entre o povo de Deus. Quando a tempestade da perseguição chegar de fato repentinamente sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços desinteressados para salvar os perdidos, e muitos, que se desviaram do aprisco, retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Diante do perigo comum, cessará a luta pela supremacia,
Não haverá disputas sobre quem será considerado o maior. A evidente intervenção de Deus. De tempos em tempos, o Senhor tem manifestado sua maneira de agir. Ele está atento ao que se passa na terra, e quando ocorre uma crise, ele se manifesta e age para impedir a realização dos planos de Satanás. Muitas vezes tem permitido que questões relacionadas a nações, a famílias e a indivíduos cheguem a uma crise para que a sua intervenção se torne evidente. Então, ele tem deixado que se conheça o fato de que há um Deus em Israel que ampara e defende seu povo. Quando a oposição à lei de Jeová for quase universal, quando seu povo for oprimido e afligido pelos semelhantes, Deus intervirá. As fervorosas orações de seu povo serão atendidas, pois ele gosta de que seu povo o busque de todo o coração e confie nele como libertador. Durante algum tempo será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Até o fim, Deus permitirá que Satanás revele seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, o triunfo final do seu povo se mostrará mais acentuado, mais glorioso e mais completo. A aflição purifica o povo de Deus. Logo haverá perturbações por todo o mundo. Todos devem procurar conhecer a Deus. Não temos tempo para esperar. O amor de Deus à sua igreja é infinito. Incessante é seu cuidado por sua herança. Ele não permite que aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é essencial para sua purificação, seu bem presente e eterno. Purificará sua igreja, assim como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério na terra. Tudo o que ele traz sobre a igreja, em forma de provações e aflições, é com o objetivo de fazer seu povo adquirir mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e nos preparar para o celeiro celestial.